Bom dia, mais uma manhã que nós temos o prazer de conhecermos mais, desfrutarmos mais do amor de Deus pela sua vida, para a minha vida. Tudo que Deus tinha para falar, tudo que Deus desejava que você, como um filho, como uma filha, soubessem a respeito da sua vida, como lidar com a sua vida nessa terra, como ir para o céu, está tudo escrito aqui na palavra. Nós estamos começando mais um ano e eu tenho falado muito ali na igreja sobre conselhos que Deus tem me dado para eu compartilhar com vocês a respeito de como fazer desse ano um ano de fato novo. Eu já falei em programas anteriores, não é porque mudou de 2010 para 2011 que será um ano novo. O ano novo ele está aí para você, para mim, para nós fazermos dele um ano novo. Está nas suas mãos, está na minha mão. E esses dias, até foi domingo passado, eu estava ministrando lá na igreja. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, mas eu não consigo fazer desse ano novo, eu não consigo fazer da minha vida nova, porque os meus pais, e a Bíblia tem um versículo que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então pastor, existe maldição familiar, existe maldição hereditária. E Deus me instruiu para compartilhar com os irmãos ali da igreja. E hoje eu quero falar com você. Deixa eu te dizer algo, você não tem só o direito de ter uma vida nova, não. Você tem o dever de ter uma vida nova. Você tem o privilégio de viver uma vida nova, de viver uma vida transformada, de viver uma vida diferente, de viver uma vida, de você mesmo escrever a sua história. Ou, em outras palavras, viver a história que Deus escreveu para você. Você acha que Deus escreveu uma história de derrota, uma história de fracasso para a sua vida? Você acha que Deus tem um ano mau, um ano não bom para a sua vida? De maneira alguma. Existe um texto aqui na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. Eu quero ler até aqui o versículo 6, falando sobre esses mandamentos e especificamente sobre esse, onde o filho vai levar a iniquidade do pai, o pai pecou, então a consequência vai para o filho. E está escrito assim: então Deus falou todas essas palavras, e ele disse para Moisés, falou assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu não quero entrar hoje a respeito sobre, de não ter outros deuses, não adorar, não orar, não pedir para outros deuses. Eu quero falar com você a respeito disso. É muito claro o que está escrito aqui. Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. A partir do momento em que você não vai mais aborrecer a Deus, a partir do momento em que você vai pôr um ponto final nessa história, nessa sequência, nessa chamada maldição, meu irmão, aonde está Jesus não tem maldição. Mas pastor, está escrito então, está escrito que Deus, ele vai visitar o pecado, principalmente o pecado da idolatria dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, dos que aborrecem. A partir do momento em que você coloca um ponto final nessa sequência, nessa consequência, nesse aborrecimento, eu não vou mais aborrecer Deus, eu não vou mais contrariar Deus, muito pelo contrário, eu vou fazer o que agora? Eu vou amar ao Senhor e eu vou guardar os mandamentos do Senhor. O que acontece então? O que vai acontecer é o que está escrito aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, falando sobre a responsabilidade pessoal. Olha o que está escrito aqui, Ezequiel 18, no versículo 5 diz assim: sendo, pois, um homem justo e fazendo juízo e justiça. No versículo 9 ele diz assim: andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se eu e você tivermos uma vida na presença de Deus, praticando a verdade, praticando a justiça, vivendo segundo a palavra do Senhor, o que ele diz aqui? Certamente viverá, diz o Senhor.
No versículo 10 ele diz assim: se ele, esse que está fazendo justiça, que está andando no caminho do Senhor, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizera seu irmão qualquer dessas coisas, e ele cita muitas coisas, ele diz assim: ele não viverá, por todas essas abominações que ele fez, ele será morto, o seu sangue será sobre ele. Onde existe maldição hereditária? A partir do momento, o pai ele era um homem bom, um homem íntegro, um homem que andava no caminho do Senhor. E ele gerou um filho bom, ele gerou um filho mau. O filho não quis andar no caminho do Senhor. O que está escrito aqui? Ele vai morrer. Não é porque o pai foi bom, que o filho não foi bom, que o filho vai andar nas bênçãos do pai. Não é isso que está ensinando. E da mesma forma, ele diz aqui: eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, aqui embaixo diz assim: andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da iniquidade dele. Um pai bom gera um filho ruim. O pai vai para o céu e o filho não vai. Um pai mau gera um filho bom. O pai não vai para o céu, mas o filho vai. Olha o que está escrito aqui no versículo 19. Mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Cadê a maldição hereditária? Cadê essa desculpa que eu e você às vezes nos damos e nos acomodamos? Ah, não tem jeito de eu viver uma vida nova, não tem jeito da minha vida prosperar, não tem jeito, pastor, de fazer desse ano um ano novo, porque o meu pai e minha mãe, porque os meus avós, porque os meus tios, porque toda a minha família, eles nunca andaram no caminho de Deus e essa é uma maldição que está sendo passada deles para mim. Mas a partir do momento em que você não quer mais aborrecer o Senhor, a partir do momento em que você quer amar o Senhor, você quer conhecer a palavra e você começar a praticar essa palavra, essa maldição acabou. A partir do momento em que Jesus entrou na sua vida, você tem o direito, você tem o dever, você tem o privilégio, meu irmão e minha irmã, de viver uma vida nova. A Bíblia tem um versículo, eu já falei em outros programas: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. O que não se fez novo na sua vida ainda? Não é culpa do seu pai, não é responsabilidade da sua família. É você que não está conhecendo a palavra. Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, se eu não estiver enganado, está escrito assim: o meu povo está sendo levado cativo, o meu povo está perdendo, o meu povo está sendo destruído, porque falta o conhecimento. E essa palavra conhecimento no hebraico não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. É conhecer e viver, é conhecer e praticar. E é o que esse texto está te ensinando de uma forma muito clara, de uma forma muito explícita. A sua vida está nas suas mãos. A responsabilidade é sua, com a sua vida. A minha vida é responsabilidade minha. Você está entendendo? Olha o que diz o texto aqui: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Você está entendendo? Versículo 21, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, as minhas palavras, os meus ensinamentos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso, Deus falando na pessoa dele: acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, e viva? Eu quero te trazer essa boa nova. Aliás, a palavra evangelho, que significa boas novas, apesar disso daqui não ser do Evangelho de Jesus, é uma notícia muito boa para você começar esse ano diferente. Opa, pastor, então você está me falando que eu posso fazer da minha vida uma vida nova? É exatamente isso. Pastor, mas apesar do meu pai ter vivido de uma vida completamente fora da palavra de Deus, viver uma vida de idolatria, ter vivido uma vida completamente errada diante do Senhor, eu posso ter uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida próspera? Pode sim.
Você pode ter essa vida maravilhosa. Você pode ter essa vida feliz, essa vida abençoada que você sempre quis. Pastor, então não é porque o casamento dos meus pais não deu certo que o meu não vai dar? Exatamente isso. Pastor, mas a minha mãe já falou, né, ela já lançou uma maldição sobre a minha vida. Ela falou que a minha vida não vai ser boa. O meu pai falou que do mesmo jeito que eu sou uma filha ruim para ele, eu vou ter um filho assim também. E isso tem se me machucado, tem me ferido. Eu sei que fere. Eu sei que seu pai, né, por não conhecer, tua mãe, por não conhecer, ela pode te ferir, ela pode magoar a sua vida com algumas palavras. Mas deixa eu te dizer algo, você pode fazer uma escolha, você pode ter uma vida diferente, você pode optar por ouvir a palavra do seu Pai, o seu Pai Celestial, o Deus que te criou, o Deus que te formou e o Deus que te salvou. Você pode viver uma vida diferente, você pode fazer da sua história uma história diferente. Você pode, no ano que vem, né, chegar nessa data, né, nesse começo de ano, você pode olhar para trás e falar assim, como o meu ano foi bom, como o meu ano foi feliz, como o meu casamento melhorou, como a minha vida, os meus relacionamentos, minha vida profissional, minha vida de saúde, minha vida emocional, minha vida financeira, como a minha vida melhorou. Por quê? Porque eu resolvi observar e praticar a palavra do Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 18 está escrito assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Para de dar ouvido à doutrina de homens, para de dar ouvido àquilo que sai de um coração duro, de um coração que não conhece Deus. Para de dar ouvido àquilo que faz mal para você. Não ouça mais essa palavra, ouça a palavra de Deus, se você quiser. E você pode querer, você pode ouvir, se você quiser e ouvir, e você pode fazer isso, você vai comer o melhor dessa terra. O que está te faltando para comer o melhor dessa terra? Talvez fosse isso, talvez a sua vida estivesse, né, travada, a sua vida estivesse amarrada a uma palavra lá do passado, a um ensinamento errado, a um ensinamento fora da palavra de Deus. Mas Jesus, ele disse assim, eu vim para te colocar em liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está hoje aqui, meu irmão e minha irmã, para te colocar em liberdade, para te dar a opção de fazer da sua vida uma vida nova. Você vai ficar esperando o quê? Não pode mais, né? Já perdeu muito tempo. Já ficou muito tempo preso e parado lá no passado, não é verdade? Aí você pode estar se perguntando, pastor, tá bom, mas como é que eu faço para eu fazer dessa minha vida uma vida nova? É o que nós vamos falar no próximo bloco. Amém? Deus seja louvado em sua vida.